E até nesse debate puxando aqui, o Cruzeiro tá precisando de um ponta a mais, Rafa? Você acha que tá faltando alguém ali para essa posição para acrescentar qualidade? É que os pontas que nós temos, alguns deles simplesmente não têm sido utilizados pelo treinador, né? E aí, se não serão utilizados, eu entendo que o Cruzeiro precisa contratar. Eu não acho que o Kenji é a solução de todos os nossos problemas, é um garoto, vai oscilar, mas eu sinto que o treinador não tem confiança, não o coloca, tá no final da fila. E aí, se à frente dele tá o Wanderson, por exemplo, que é um jogador que tem um teto, aí eu sinto que a gente precisa. Porque a gente viu muito pouco do Kenji e pelas escolhas, me parece que vamos ver sempre muito pouco dele. E aí a gente teria Sinisterra, teria o Arroio, o Wanderson, o Marquinhos que tá lesionado, não sei quais são os planos do clube para depois que ele se recuperar. Seria de bom tom mais um aí. Acho que seria de excelente tom o Cruzeiro buscar mais um. É claro que no cenário ideal a recuperação do Sinisterra vai ser bem feita. Ele até elogiou, né, e falou que ele precisava de passar por esse processo. Eu acho que seria legal ter mais um jogador aí. É o que a Rafa falou e eu comentei aqui. Acho que não dá para mudar o discurso só porque o Cruzeiro venceu o América, né? Assim, eu não consigo conceber a ideia de elenco fechado, quando alguns jogadores ali ainda não receberam tantas oportunidades, mesmo com o momento pedindo. E aí não acho que o Kenji seja a salvação dos nossos problemas, seja ali um super astro que a gente tá perdendo o momento de lançar. Não, mas em alguns momentos o jogo pedia, né? E eu acho que o jogo contra o Coritiba ficou gritante, assim, em algum momento a equipe adversária num bloco mais baixo seria legal você ter dois pontas. E aí é uma situação que eu até já cheguei a comentar. Não acho que seja culpa do Christian, tá? Mas chega um momento que as características do Christian talvez não casam com o que o jogo pede. Acho que o Christian é muito mais o cara para jogar como ele jogou ali contra o América, com poucos toques, para poder ajudar, às vezes, o sistema defensivo e para chegar muito na área como um elemento surpresa. Mas quando o jogo pede um ponta, um cara do 1 contra 1, do drible, de jogar em espaço curto, aí acho que o Christian esbarra num teto ali e outros jogadores poderiam fazer isso. Hoje no elenco a gente tem o Kenji com essas características e ele não é utilizado, então por isso eu não consigo conceber essa ideia de elenco fechado. O elenco não pode estar fechado se você não confia nas opções que você tem no banco. Precisamente. Isso é interessante, porque assim, o Christian ele é um jogador, em linguagem de Ronaldinho Gaúcho, né? Ele é um jogador 25 centavos, né? A bola chega, ele já Ele já devolve. toca. Ele já devolve. Ele não é o cara que fica encebando com a bola no pé, como o nosso Matheus Vital, que eu nem lembrava que existia. O Valu me fez questão de lembrar dele ontem no Loucos. Mas assim, o Christian é esse cara que solta a bola. Mas quando a gente tá perdendo, às vezes você precisa de caras que tenham uma qualidade diferente, né? Sim. Então, hoje o Christian seria um cara bom quando a gente tá no 0-0 ou quando a gente tá ganhando, mas quando a gente tá perdendo, a gente precisa ter opções assim mais criativas, Rafa. Mais incisivas, talvez, né? Nem tanto criativas. Acho que o Christian, ele contribui muito no momento de construção do Cruzeiro também. E ele tem feito nesse lado esquerdo aí com o Gerson, que tem caído um pouco mais por lá, e com o Kaique, né? Eles têm conseguido construir de forma interessante. A questão é que, às vezes, e é independente de você estar perdendo, empatando ou vencendo, às vezes o adversário vai exigir de você características diferentes. Quando o Cruzeiro precisa ser mais incisivo, quando o adversário tá com um bloco bastante baixo, tá se posicionando muito defensivamente, assim, o Cruzeiro... E, aliás, não é só o Cruzeiro, né? Todas as equipes costumam ter dificuldade de furar esse bloco defensivo, essa linha bastante baixa. E uma das maneiras de você fazer isso é através de um jogador que tenha capacidade de drible, que seja incisivo, que busque a linha de fundo. Essa não é a característica do Christian. E aí, nesse tipo de jogo, seria interessante ter dois pontas mesmo, né? E aí, dentro do elenco do Cruzeiro, talvez o Kenji seja um desses jogadores. Só que, repito, a comissão técnica não nos deu a oportunidade de avaliar o Christian. O Kenji, para dizer se ele vai ser esse jogador ou não. Se precisa contratar ou não, porque não o oportunizou o suficiente. E aí eu não vou nem entrar em Ryan Leles e outros jogadores. Eu até vi uma notícia que a diretoria do Cruzeiro pretende que os jogadores da base venham a preencher as lacunas, né? Possíveis lacunas do elenco profissional. Mas para isso eles precisam ser utilizados. Não é só fazer número no banco de reservas e alguns deles sequer estão inscritos no Campeonato Brasileiro. Então, o discurso e a prática, eles têm que caminhar muito alinhados. Eu não me importo da gente ter garotos... inclusive, eu acho que a gente tem uma safra de muita qualidade. Não acho que tem nenhum
extra classe, assim, com exceção talvez do Cauã Prates nessa idade sub-20 do Cruzeiro, mas temos bons jogadores que podem sim compor o nosso elenco, mas aí a comissão técnica vai precisar utilizar coragem para usar. E até o momento não é isso que a gente viu. O caso do próprio Neiser, eu sei que você não perguntou dele, mas assim, o Chico da Costa muito claramente está na frente do Neiser para a comissão técnica. Será que é só característica ou será que falta um pouquinho mais de coragem para apostar nos jovens? Aí você começa a ter problema, porque você monta um elenco em que você aposta em jovens e a sua comissão não tem essa coragem ou não tem esse perfil. Aí eu acho que é um coragem. Isso é um ponto que a Rafa falou e ela tem bastante razão, que a gente precisa de pelo menos observar, entender quais são as condições desses atletas. Algo que a gente fez no começo do Mineiro ali, com o Rodriguinho, que está sendo negociado para o Fortaleza, e com outros atletas, né, que você observa e entende que nesse primeiro momento eles não têm condições de me entregar o que eu estou querendo, mas ele primeiro precisa de ter a oportunidade de mostrar isso. Acho que o Kenji jogou em alguns momentos, mas quando a gente está falando aí de composição de elenco, ele vai ter que, para poder apresentar talvez uma carta dele, assim, né, se ele pode ou não compor esse grupo, ele vai ter que jogar em certos momentos com o time titular, até para a gente ver como as características dele vão ao encontro das características do nosso elenco, das nossas principais peças. Então, como ele se comporta jogando com o Matheus Pereira, com o Gerson, com o Caio Jorge, porque são pontos importantes que precisam ser colocados na análise. E aí, eu até entendo a ideia do Cruzeiro de dar oportunidade para atletas da base, mas esse experimento ele precisa de acontecer o quanto antes, porque a gente está falando de um clube, de uma diretoria que colocou no começo do ano como objetivo brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Sim. E dos demais títulos. A gente não pode deixar para, sei lá, na 19ª rodada olhar e falar, o Kenji não tem condições nesse momento de compor o grupo, precisamos ir ao mercado. Não, isso tem que acontecer o quanto antes, a gente ainda tem tempo na janela, então eu vou seguir com a ideia que para mim ainda não é uma situação aceitável falar em elenco fechado. Não sei se isso é só externo e internamente existe ali sim uma procura, uma atenção ao mercado, acho que isso vai seguir acontecendo, mas assim, o Cruzeiro precisa de algumas peças e acho que a questão do atacante, mesmo com o Sinisterra voltando, foi algo que eu falei após a derrota para o Coritiba, mesmo tendo o Sinisterra à disposição, mesmo tendo a Arroio à disposição, eu acho que a gente precisa desse ponta mais incisivo, porque o que o Wanderson mostrou até aqui é que ele é um cara para um contexto muito específico. Talvez um jogo mais espaçado, onde ele possa correr mais nas costas da defesa. Mas quando o jogo pede dele esse drible, esse 1 contra 1, essa coragem, que em alguns momentos a gente até fala que aparece em excesso no Arroio, no Wanderson ela não aparece. E aí, se você tem um cara ali que ele serve para um contexto muito específico, ele acaba em alguns momentos até sendo uma peça muito mais descartável do que as outras. Porque nem todo momento você vai ter esse contexto. E assim, ano passado o Wanderson, para aproveitar, o Wanderson estava jogando bem. Ele não era um jogador só para determinado contexto. Ele estava jogando bem, ele era uma peça útil, só que esse ano, assim como vários outros, voltou abaixo, né? O Valu fez até a perninha do Wanderson aqui, que tá puxando a bola, assim, nunca vai a lugar nenhum. Mas enfim, tá num momento ruim. Aí é hora do técnico olhar e falar assim, faltam 20 minutos aqui de um jogo contra o América em casa. Eu tenho o Kenji e o Wanderson no banco. Eu boto o Wanderson de novo, sabendo exatamente o que ele entrega, né? Sabendo o que ele tá podendo entregar agora. E gol por gol, o Wanderson fez um, né? Finalmente. Mas o Kenji fez um também, né? Um gol importante contra o Tombense ali. Então não se trata de Kaikilian Kenjapé, tá, gente? Não é esse jogador. É Kaique Kenji, um jogador... que não seja o Kenji, que seja o Ryan Leles, sejam outros jogadores da categoria de base testados. E eu tava até dando uma olhada no chat aqui, o Caramujo, acho que foi até o Zóio Roxo do Vidalba aí que falou, sobre também não dá pra ficar colocando os meninos assim, quando os titulares já estão extenuados. Porque aí você não consegue... no final contra o Botafogo. Você não consegue analisar, porque aí o menino pode até pensar, tipo assim, vou fazer uma tabela aqui, vou tocar a bola no Matheus Pereira e vou correr. Só que o Matheus não vai ter perna para dar para ele um passe ali de 10, 15, 20 metros. Então, assim, colocar ali durante os 15 do segundo tempo num jogo... Acho que o jogo contra o América talvez não fosse um jogo tão favorável assim para o Kenji, levando em conta a questão do gramado,
Mas aí o jogo contra o Botafogo, você vai colocar ele quando já tá 3-0, quase 4. O jogo contra o Coritiba, talvez a mudança ali, até questão de ânimo, poderia acontecer já na volta do intervalo. E aí foi até um ponto que me incomodou muito. Contra o Botafogo lá no primeiro tempo, o Wanderson não fez um bom jogo, mas o Tite deu a ele ali pelo menos 10, 15 minutos para tentar se recuperar no segundo tempo. Não aconteceu. O Arroio entrou, o Cruzeiro perdeu de 4-0, mas acho que a entrada do Arroio deu um ânimo pro ataque do Cruzeiro. Inclusive, ele fez uma baita jogada que poderia ter saído o gol do Caio Jorge. E aí, no jogo contra o Coritiba, o Arroio não fez um primeiro tempo. Isso é válido a gente pontuar. Inclusive, ele tem uma participação considerável no gol sofrido pelo Cruzeiro no primeiro tempo. Mas ele não teve esse benefício de 15 minutos para se recuperar. E é o que eu falei aqui depois do jogo contra o América. Eu acho que é mais fácil você colocar na cabeça do Arroio e do Sinisterra que eles precisam ajudar defensivamente, eles precisam se comprometer sem a bola, e aí você ganha esses jogadores na fase defensiva e também tem a qualidade que eles entregam no setor ofensivo. O Arroio participou diretamente dos 2 lances capitais do jogo contra o América, né? Os 2 gols, a jogada do pênalti e também a jogada ali do segundo gol, e o gol contra o Betim é um cruzamento dele. É mais fácil você incutir essa ideia de atletas que precisam de ajudar defensivamente do que você pegar um atleta, talvez como o Wanderson, e tentar que ele te entregue as mesmas características que o Arroio. Ele não vai conseguir. Ele já está ali numa parte mais estabilizada da carreira. Ele não é um jovem de 19 anos. Sim. Eu acho que esse ponto também precisa de ser levantado. Gostou desse vídeo, né? Eu sei que você gostou, então deixa o like aqui, se inscreve na Samuca TV e segue acompanhando os cortes, as lives que são 11 da manhã e 19 horas, beleza? Tamo junto, como diz o patrão, vamos que vamos!